Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao Papo GPS. Papo GPS é esse nosso ambiente idealizado e promovido pela organização de adolescentes aqui da Igreja Batista do Parque São Basílio, e hoje nós estamos aqui com o pastor William Menezes. O cara é brabo demais, você vai ouvir histórias aí que com certeza vão edificar a tua vida. Amém. O William é formado, fala você, William Menezes, que é pastor de esportes, adolescentes e PGMs lá na PIB de Irajá. Graça e paz, galera, que Deus abençoe a sua vida. Privilégio de estar aqui com o pastor Hélio, estamos construindo uma amizade. Sou pastor de adolescentes, esportes e PGMs da PIB de Irajá. Sou casado com Vivian, 7 anos, 6 meses e 15 dias. As horas e os minutos fico devendo para vocês, os segundos. Tenho 3 filhos, o Banguela, o Soluço e o Nissi. eu acho esse final aí, essa contagem de dias maravilhosa. É apaixonado, né? Não. O pastor tem que ser apaixonado, né? Galera, hoje nós estamos aqui para falarmos... a proposta desse programa, ou desse podcast, é nós falarmos sobre esse universo adolescente. Falarmos das dores, dos sonhos, dos planos... falarmos do que nós, como igreja, como líderes, podemos fazer pelos adolescentes. Isso aqui é o nosso primeiro, ou seja, é aí o nosso programa piloto, e é um prazer imenso, em nome do GPS, em nome da igreja, receber você aqui. William. Amém. William, a gente estava conversando, galera, a gente estava comendo ainda há pouco lá no Espoleto, né? E a gente conversou várias coisas e o William estava falando aí da conversão dele. Eu acho que é um bom caminho para nós conversarmos, né? Sempre que nós falamos de crente, falar sobre conversão. E aí, fala aí, como é que foi a sua conversão, cara? Primeiro eu quero agradecer, é um privilégio estar sendo o primeiro aí desse projeto top de vocês. Tanta gente boa aí, né? Vocês me escolheram. Não sei se você começou lá naquele nível não, mas um privilégio. Me converti com 16 anos, não vim de uma família cristã. Para você entender, eu respeito todas as religiões, eu estou dando o meu testemunho, então não estou julgando ninguém. A minha família, parte de pai, a minha avó teve 13 filhos, então ela não paria, ela cuspia, saiu mais um. E aí veio meu pai virou cristão, minha família, parte de mãe, são 4 filhos da minha avó. E minha avó, por enquanto, ela é feiticeira e bruxa, ela tem um terreiro de macumba, né? Então, a família da minha mãe toda era espírita. Minha mãe era raspada catalã no santo, que não é santo, porque santo é só Jesus. Minha tia, minha outra tia e meu tio. Meus pais se casaram e quando quando eu fiz 5 anos de idade, meus pais se separaram. Eu amava minha família, eu tinha uma irmã recém-nascida nessa época, e eu vi meu pai dando um socão na cara da minha mãe, viu o UFC de graça lá em casa. E aí, triste. Muito triste. E aí meus pais se separaram, eu fiquei extremamente chateado, fiquei extremamente revoltado. Passei a odiar Deus, porque eu amava minha família, eu amava meu pai, eu amava minha mãe, minha irmã tinha acabado de nascer, era recém-nascida. E aí eu fui vivendo a vida, morei com um tio Beto e tia Francisca, 3, 4, 5 anos mais ou menos, não lembro exatamente. Foi um tempo que eu não aceitava morar só com meu pai ou só com a minha mãe, e eles acharam melhor morar lá. Eu fui nascido e criado em Rodilândia, que é perto de Cacuia, Morro Agudo, Austin, Queimados, esses lugar legal ali, lugares nobres. E aí quando eu fiz mais ou menos assim 10 anos, ela me tomou de lá, eu não queria sair de lá, e nós fomos para Vila da Penha. Quando nós fomos morar num apartamento, cheguei lá num lugar totalmente diferente. Eu era solto, era roça na época, então eu jogava bola. Quando eu me mudei, tinha 10 anos. Então eu jogava bola na rua, eu soltava pipa, eu jogava bola de gude, eu rodava peão, eu brincava de pique-esconde, chovia, eu ia jogar bola na lama. Então eu tive uma infância raiz, não uma infância Nutella de pessoal mexendo no telefone, como essa galera tem. Mas quando eu fui morar com a minha mãe lá, eu fiquei extremamente preso. E toda sexta-feira minha mãe recebia santo. E eu não concordava com aquilo, mesmo não sendo crente. Já tinha ido na Igreja Universal, já tinha ido na Igreja Deus em Amor, mas nunca tive um compromisso com Deus, nunca entreguei minha vida para Jesus e não era crente. Minha mãe se mudou para frente da primeira igreja batista de Irajá,
Eu nunca tinha escutado em igreja batista na minha vida. Lá onde eu morava tinha, mas era bem longe, não era perto, então não era comum para mim. E eu nunca tinha entrado numa igreja batista. Mas eu lembro exatamente a primeira vez que eu vi a igreja verde grandona, que a nossa igreja é verde, primeira igreja batista de Irajá, e a mãe abriu um trailer para vender cachorro quente. Então eu fritava hambúrguer para ela, fazia as paradas, ajudava. Aí vinha a galera da igreja. A galera da igreja comer, isso aí. E eles começaram a me chamar para a igreja. Eu falei, tá maluco, cara, igreja? Não, eu trabalhava com a minha mãe direto, tinha uma folga na semana. E aí eles falaram, tem futebol na embaixada, os embaixadores do rei. Eu falei, tem futebol, eu vou. Fui jogar bola com a galera. Só que eu colei, como nunca fui crente, não sabia como é que funcionava a igreja, eu colei com a galera errada da igreja. A galera que saía para beber, para zoar, e depois estava na igreja com a mão cara de pau. Nós éramos chamados os Cavaleiros de Apocalipse. Aí teve uma gincana de adolescentes da igreja. Chegou o pastor Natan, que hoje é meu pai na fé. Hoje ele é pastor, presidente da Igreja Batista Central de Belford Roxo. E aí eles fizeram uma gincana e tal, meu grupo era o pior grupo. Só gente que era agitada, atentada. A palavra de Bíblia era só atrás. A gente não sabia nada. Eu nunca tinha lido a Bíblia, por exemplo. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí, na tarefa de Bíblia, como você falou, a gente errou tudo. Um moleque lá errou tudo. E como eu não era crente mesmo, eu só ia para a igreja por ir. Eu falei, cara, você é muito burro. Você não serve nem para responder da Bíblia. Pode deixar que eu vou responder. E o estudo bíblico era em cima de Daniel. Então, na época eu treinava futebol em clube, e eu ia para o treino lendo Daniel, eu li em casa Daniel, e eu comecei a ler Daniel várias vezes. Comecei a gravar Beltesazar, Dário, Menel, Pequel, Tensi. Comecei a gravar Sadraque, Mesaque, Abednego. Comecei a gravar tudo para ganhar a gincana. E eu fui, respondi, acertei tudo. Aí o pessoal, o William vai acertar de novo semana que vem. E eu comecei a ler a Bíblia assim, de madrugada, ler muito a Bíblia para ganhar a gincana. Minha mãe começou a falar que eu estava ficando bitolado e tal. Um dia, 2h pouca da manhã, eu no meu quarto sozinho, lendo a Bíblia, eu me deparo com Daniel capítulo 1, versículo 8, onde vai dizer as escrituras sagradas que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Quando eu olhei para a minha vida, as minhas amizades eram contaminadas, a minha mente era contaminada, o que eu falava era contaminado, as minhas escolhas eram contaminadas, e eu me converti, eu me ajoelhei ali, falei, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. E aí eu mudei da água para o vinho, mudei completamente, drasticamente. Cheguei no dia seguinte na igreja, o pastor Natan estava chegando há pouco tempo na igreja, ele fez a gincana para conhecer a galera. Falei, pastor, ontem eu me converti lendo a Bíblia. Aí nisso ele falou, glória a Deus, acredito na sua vida, vamos caminhar. Falei, você sabe a fama que eu tenho aí, os Cavaleiros do Apocalipse, ele não tem problema. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Só que tinha uma irmã perto, e ela falou assim, ih pastor, esse moleque aí é uma praga, isso não vai durar 30 dias. Já são 16 anos que eu sou crente. Ela tinha um link dedicado com o inferno. O Wi-Fi dela era mais ligado no inferno do que no céu. Então assim, cara, eu me converti aos 16 anos, minha vida mudou completamente. Com 18 anos eu já estava no seminário, com 18 anos eu já tinha lido a Bíblia toda várias vezes. E então foi esse processo. Eu não nasci no lar cristão, mas eu acredito tanto no poder de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 1:18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém. Então eu me converti lendo a Bíblia, por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia. Essa foi a minha conversão, e daí para frente muita coisa começou a acontecer na minha vida. Não, que legal ouvir você falando assim, com essa paixão, com essa energia, já contagia a gente, quase que glória a Deus. Se fizer apelo eu vou, hein, cara. Não, mas é muito bom nesse nosso primeiro programa, né, Papo GPS, né, trazer um líder de adolescentes, e que os adolescentes em casa estejam vendo que o pastor de adolescente não nasce pastor de adolescente. Correto. Ou seja, tem uma trajetória, ou seja, tem uma história. Por exemplo, nós temos aqui na igreja o Flavinho. Ele com certeza vai assistir a esse nosso podcast, e eu falo, cara, você vai ser pastor. Há 2 anos atrás ele era extremamente agitado, agora já baixou a bola porque tá namorando. Aí eu falo, ó, tu lembra que eu falei que você vai ser pastor? Uhum.
Então isso é muito legal e o mais interessante que você falou é que você leu que Daniel falou, eu não vou me contaminar. Sim. E aquilo te impactou. Como é que você vê a centralidade da Bíblia, ou seja, a centralidade das Escrituras no ministério com os adolescentes, cara? Tá, primeiro vou te responder. Eu acredito no ministério de adolescentes, porque eu fui um adolescente que cheguei quebrado no ministério de adolescentes. Eu cheguei sem propósito, minha família destruída, minha mãe já casou 5 vezes, terminou 5 casamentos, então tinha tudo para dar errado. Meu pai, eu fiquei 7 anos sem falar com meu pai, então não tive referência paterna. Então Deus fez uma obra na minha vida, botou pastores, líderes para serem as minhas referências. Então quando alguém me pergunta assim, por que você lidera adolescente? Eu lidero adolescente porque eu tenho uma dívida com esse ministério de fazer com os outros o que fizeram comigo, e eu vejo que isso tem acontecido na nossa igreja em outros lugares. Então eu trabalho com adolescente há 16 anos, eu comecei a liderar com 16 anos. Quando eu me converti, no dia seguinte eu já estava pregando, no dia seguinte eu já estava aconselhando. Então eu acho super válido esse seu projeto, esse seu ministério, os líderes que estão com vocês. Eu acredito que, como você falou do Flavinho, tem adolescentes que têm um chamado para trabalhar com adolescentes. Lá na nossa igreja nós temos o servo aprendiz, que eu expliquei no treinamento que eu dei. O jovem aprendiz é para as empresas, o servo aprendiz é quem vai ser um futuro líder, e a gente caminha com essa galera. Sobre a Bíblia, cara, para mim a Bíblia é tudo. Lutero vai dizer que ela não é antiga nem atual, ela é eterna. Então, todo ministério ele precisa da palavra de Deus. Não existe ministério sem Bíblia, não existe igreja sem Bíblia, não existe adoração sem Bíblia, não existe pastor sem Bíblia, não existe líder sem Bíblia. O que a nossa galera precisa não é de espetáculos, não é de movimentos tops na igreja. A nossa galera precisa de um estudo profundo da Bíblia. Por exemplo, lá na nossa realidade, nós temos um culto semanal de 400 a 550 adolescentes. Hoje na nossa igreja nós temos 450 adolescentes e temos 80 líderes de adolescentes. É um projeto, um ministério que existe há 16 anos. Então nós não chegamos aqui do nada. Foi um processo, Deus foi abençoando e a gente está lá. Nós pegamos lá por séries. Nós tivemos a série do mês passado chamado A Base Vem Forte. A Base Vem Forte. Eu achei esse nome falando sobre a nova geração. É uma expressão usada no esporte, nos clubes, que um garoto que se destaca, a base vem forte, no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, tanto faz, no Flamengo. Então tem garotos de 16 anos que já são vendidos para a Europa. O Felipe Coutinho foi vendido por fortunas, Neymar, o Vinícius Júnior, e assim vai outros. Então a nossa ideia é falar que a nossa base, a nova geração vai dar frutos. Deus não vai levantar um avivamento. Ele já levantou um avivamento. O avivamento já começou, não vai começar. Quem não está nele está atrasado. Deus não vai levantar uma geração. Ele já levantou. Nós somos a geração que Deus levantou. Então quem está parado está atrasado. Está ficando para trás. A vibe do céu já está rolando. Então é interessante pensar que, por exemplo, nós falamos um mês sobre esse tema lá. Cara, os adolescentes nem piscavam. Caraca, pastor, a base vem forte. A base vem forte. Então não é que eles não gostam de ouvir. Será que nós estamos falando de uma maneira certa? Sexta-feira agora nós vamos iniciar uma nova série chamada Game Over. Fim de jogo. Quando que eu tenho um game over na minha vida? Quando eu peco. Quando eu peco, eu começo a limitar o poder de Deus na minha vida. Quando eu peco, eu começo a me afastar dos propósitos de Deus. Então, nós precisamos só repensar de como vamos pregar a Bíblia, porque a Bíblia ela não precisa ser atualizada, ela já é atual. Billy Graham vai dizer que ela é mais atual que o jornal de amanhã. Se Billy Graham fosse falar hoje, ele ia dizer assim, ela é mais atual que o Instagram, ela é mais atual que o TikTok, ela é mais atual do que o YouTube. Mais atual do que a próxima postagem. Exatamente, porque tudo que a gente precisa está na Bíblia. Então, eu amo a Bíblia, acredito que o adolescente que quer experimentar o poder de Deus, não só o adolescente, o líder, o pastor, o membro de igreja, quer experimentar o poder de Deus, ele precisa mergulhar nas Escrituras. É o único caminho. É o único caminho. E aí,
A vida com Deus, né, cara? Bíblia e oração. Eu aprendi quando eu era novo convertido que a vida espiritual é como um avião, tem 2 asas, Bíblia e oração. E para mim isso é o básico. No meu gabinete, as correrias da vida, eu faço as tarefas diárias, as coisas que eu tenho que fazer. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no gabinete é ler a Bíblia e orar. Eu não negocio isso. Eu não negocio. Às vezes tem gente batendo lá, se eu estou orando, que eu boto um louvorzinho para orar, cada um ora do seu jeito, é bom orar, não importa como, tem que orar. Vai ficar batendo lá, cara. Porque quando eu estou orando, eu estou em audiência com o céu, cara. Eu estou na presença do Rei dos Reis. Como é que eu vou parar uma audiência com o céu para atender alguém? Quando eu acabo de orar, eu converso com a pessoa. Quando eu acabo de ler a Bíblia, eu converso com a pessoa. Então, o adolescente precisa ler a Bíblia. Se ele não ler a Bíblia, ele vai ser engolido pelo mundo. Não. Que legal. William, você falou algo muito interessante, que é o seguinte. Adolescente gosta de Bíblia e eu, nesses 4 anos que tenho trabalhado com os adolescentes, eu percebo isso. Mas você falou algo interessante, mano. Você falou que será que nós estamos pregando a palavra de Deus da maneira certa? O que eu percebo algumas vezes, aí você vai dizer que se eu estou correto ou não na minha percepção, é que algumas vezes eu vejo pregador pregando sobre um Deus vivo, pregando a respeito de Jesus Cristo que ressuscitou no 3º dia, que o apóstolo Pedro vai dizer que é a nossa esperança viva, e o cara prega como se estivesse morto. Aí, com todo o carinho que eu tenho pela terceira idade, nem a terceira idade vai ouvir esse cara. Sim. Tô certo? Correto. Assim, cara, tem gente que quando vai pregar, dar um treinamento, falar alguma coisa lá na frente, orar, ela muda, né? Ela fala normal assim, ela fala, amaltíssimo e eterno Pai. Tal, a pessoa muda a postura. Eu acho que você tem que ser quem você é em qualquer momento. Do jeito que a gente está conversando aqui, eu sou assim quando a gente está conversando no shopping, eu sou assim quando eu estou pregando, eu não mudo quando eu vou pregar. Deus me quer do jeito que Ele me fez. Não é que eu não vou mudar as minhas atitudes, não vou mudar o meu pensamento, mas Deus nos deu uma personalidade, um jeito de ser. O meu DNA é único, o seu DNA é único. Eu aprendi que Deus nos faz de uma forma especial. Não tem ninguém no mundo que tenha a mesma voz que eu. Ninguém, a minha voz é única. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu não sei fazer nada. O livro Uma Vida com Propósito é um livro muito bom. Não sei se você já leu, do Rick Warren. Não, nunca li. Deve ler. Já folhei, conheço a história. É muito bom. Eu li com meus adolescentes, eu dei treinamento para eles. É muito bacana. Eu vi até você falando que acho que no discipulado ou na liderança, isso, todo mundo eles trabalham o discipulado com adolescente em cima desse livro. Ele vai dizer lá que uma pessoa comum tem de 500 a 700 pensamentos por minuto. Então a gente pensa muita coisa. Uma pessoa comum tem mais de 500 dons e talentos. Ou seja, então nós temos habilidades, nós temos coisas para fazer. Então nós temos que ser quem Deus nos fez para ser. Não é para a gente botar a armadura de Saul. Lembra que Davi falou que não ia botar a armadura de Saul? Agora, eu acho o seguinte: o Evangelho é tão poderoso, que eu não posso passar ele de uma maneira fria. A pregação, ela tem que ser urgente. Jesus está voltando, cara. Jesus está virando a esquina. Ele já está se aquecendo para voltar. Os sinais e as profecias estão se cumprindo. Talvez a gente não vai ter mais tempo para falar de Jesus para alguém. É por isso, você viu, e eu não falo isso para a minha glória, eu falo para a glória de Deus, isso é algo comum na minha vida. Todas as oportunidades que eu tenho, eu procuro evangelizar alguém. Como nós oramos lá com aquelas pessoas que nos atenderam hoje. Ainda há pouco no shopping. Deve ter quanto tempo? Meia hora? Não é um tempo assim. Por exemplo, eu vou abastecer meu carro. Eu espero acabar. Quando o cara acaba de abastecer, eu falo assim, meu amigo, da mesma maneira que você abasteceu meu carro, eu peço que Jesus abasteça a sua vida. Que Deus abençoe. Então nós precisamos deixar uma mensagem. Nós temos um Deus vivo. A Bíblia vai dizer em Hebreus 3:8 que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando eu vou falar das coisas de Deus, eu tenho que dar a vida, brother. Eu tenho que dar a vida. O culto é uma celebração, não é um funeral.
Eu não consigo entender. Deus tem me dado o privilégio de pregar em algumas igrejas. Cara, tem culto que é muito ruim, cara. Tem culto que é muito chato. O culto não é pra mim, é pra Jesus, eu sei disso. Não é pro... Mas, meu irmão, tem culto que parece que é funeral. E a Bíblia vai dizer em Salmos 102: prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Então, se tem irmão, eu sou um pastor, e antes de ir para a igreja, eu achava que era muito chata os cultos, as paradas. Por isso que eu não ia. Quando eu me converti, eu comecei a entender diferente. Mas hoje, como pastor, eu vejo algumas igrejas que parecem um funeral. Então, como é que eu vou ter um culto que é um funeral se eu tenho um Deus vivo? Como que eu vou falar de uma maneira morta se o meu Deus é vivo? Calma. Hoje, você convertido, você percebe que realmente tem pastor que ratifica essa ideia do não cristão de que ser crente é chato. De que esse ambiente realmente é chato. Então, vamos lá. O que eu quis dizer é o seguinte. Para concluir, por exemplo, eu falo para os adolescentes que o mundo, eu explico para eles o que é mundo. Por exemplo, os colegas dele do colégio, a galerinha que vai no shopping, cinema, eles falam, pô, ser crente é chato. Uhum. E eu falo isso para os adolescentes. Eu falo. E às vezes parece que tem pregador, tem pastor, tem adulto crente que se esforça para passar para os adolescentes essa ideia de que realmente ser crente é chato. Sim. Aí eu faço uma coisa que eu quase que apóstolo Paulo. Eu falo para eles, olha só, olha para minha vida. Olha para o meu casamento com a tia Aline, que é minha esposa. Uhum. Vocês querem ter isso? Meu casamento é legal? Vocês acham a minha vida chata? Eu pergunto para eles, assim, abertamente. Uhum. Mas não. Então, Jesus tem isso para você. Essa ideia que não apenas o pregador, mas o cristão maduro tem que passar para o adolescente, para o jovem? Então vamos lá. O pessoal pensa que o crente é um ET de Varginha. Que ele é um... Primeiro, se há uma cultura que o crente é burro, que o crente não sabe de nada, que ele é bitolado, que ele não é inteligente. Não. Vamos lá, gente. O crente joga futebol. O crente vai no cinema. O crente zoa. O crente ri. Quando eu me converti, eu percebi que eu não precisava... Graças a Deus eu nunca me droguei. Graças a Deus, já botaram maconha na minha mão e eu neguei porque eu tinha muito medo dessas coisas. Mas infelizmente quando eu não era crente eu bebi. Um pouco, não foi muito, mas eu bebi. Fui em algumas festas e tal, antes de ser crente. Então eu não era convertido. E não tenho prazer e orgulho de falar isso. Mas estou falando o seguinte, quando eu me converti, eu percebi a alegria verdadeira. Eu percebi que eu não precisava estar nos inferninhos da vida, que eu não precisava estar num barzinho, que eu não precisava estar bebendo para estar alegre, que eu tinha encontrado a alegria verdadeira. Porque a Bíblia diz que Jesus é a alegria completa. Ele é a alegria verdadeira, que não depende das circunstâncias. Porque a alegria não é o que vem de fora, a alegria é o que vem de dentro. E o que vem de dentro em nós é Jesus. A minha alegria vem do céu. Então a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Eu percebi uma alegria nas coisas que edificam. Então tem muita gente que pensa que ser crente é pode ou não pode. Não é só isso. É muito mais. Eu não bebo porque eu não quero. Eu não bebo porque hoje eu bebo a água da vida. Vamos colocar assim. Eu não fumo porque eu não quero. Eu não fumo porque eu não preciso. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Deixa eu contar uma experiência. Uma vez, nós estávamos numa praça. E nós fomos evangelizar. E aí evangelizamos a galera, a gente tem uma companhia de dança lá na igreja, de hip hop. Eu liderei essa companhia por 10 anos, então eu dancei break 10 anos. A gente ia em praças, colégios, igrejas, comunidades, a gente começava a dançar, a galera vinha Jesus neles. Muito bem. Quando estava acabando o evangelismo, tinha uma galera bebendo lá no cantão lá. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, vai lá falar de Jesus para eles. Eu falei, Senhor, logo eles. Pode ser uma galera mais tranquila não, os caras com a cara de mal. O Espírito Santo, vai lá. Eu falei, beleza. Chamei uns 2, 3 comigo e nós fomos. Quando chegamos lá, eles começaram a zoar, eu falei assim, vocês não são livres. Aí eles pararam. Vocês não são não, cara, são todos escravos. Pegou quase ali João 8, né? Aí eles, como assim? Eu falei, você é escravo, cara. Ele, eu duvido, rapaz. Eu falei, você é escravo. Você quer ver que você é escravo?
Eu não fumo, mas se eu pegar esse cigarro aí, eu dou uma tragada, boto no chão, piso e nunca mais fumo. Se eu pegar essa cachaça aí que está na sua mão, eu vou beber um gole, vai queimar tudo que eu não estou acostumado, eu vou jogar no chão e nunca mais bebo. Faz isso agora que eu quero ver. Qual é, cara? Não dá. Vamos orar aqui pela sua vida. Meu irmão, parecia que os três viraram crentes. Os três ficaram assim, ó. E eu falei para eles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O livre escolhe o que ele faz. Então você, adolescente, eu quero falar para você que você não é obrigado a perder a sua virgindade. E ser virgem não é crime. Você tem que viver em santidade. Você não é obrigado a beber. Você não é obrigado a fumar. Você não é obrigado a se drogar. Você não é obrigado a ser igual a todo mundo. Muito pelo contrário. Deus nos chama para sermos diferentes. E como que nós somos diferentes? Quando a gente é igual. Igual a quem? Jesus. Quando eu sou igual a Jesus, eu sou diferente de todo mundo. Não, e esse senso de liberdade, e quando eu falo senso, é a verdade da liberdade que nos invade, ela nos leva para um ambiente que a gente quer que todo mundo experimente, não é assim? Por exemplo, porque você passa a viver num ambiente de liberdade que provém da fé. Sim. Da alegria que provém da fé. E aí tem tudo a ver com o adolescente, com o nosso tempo, né? Por exemplo, a gente lida com uma geração que nasceu aí a partir de 95, 2000, e nunca se viu tanto adolescente em depressão, nunca se viu tanta galerinha se cortando, pensando em tirar a própria vida. E eu sei exatamente o que é esse ambiente de depressão, esse ambiente da doença da mente. Então a gente não está aqui lidando com preconceito ou falando, não, isso é palhaçada, não. Mas como que essa alegria do Senhor pode trazer alívio para o adolescente em depressão, em tristeza, em problema desse tipo? Você que tem essa experiência aí, esse know-how como pastor já há 6 anos e com sucesso. Amém. Vamos lá. Primeiro que a Bíblia vai dizer em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o cristão ele não vive numa bolha. Ele tem dificuldades. A Bíblia diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos chorar. Quando meu tio morreu, eu chorei pra caramba, porque ele era como um pai para mim. Ele me ajudou no momento crucial da minha trajetória. Era uma referência. Esse meu jeito de brincalhão de ser, eu acredito que eu aprendi com ele. Esse jeito de falar com todo mundo, porque ele falava com todo mundo, ele brincava com todo mundo. Então, eu fui treinado por ele. E Deus estava me treinando pelo meu tio para eu ser um pastor lá na frente. Tá dando para entender? Então, tem lutas. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou chateado. Agora, a minha alegria não depende das circunstâncias. Uma outra coisa, a depressão. Tem gente que pensa que a pessoa deprimida está endemoniada. Pera aí, gente, não é assim. A pessoa deprimida, quando eu estou com problema no coração, eu vou no cardiologista. Quando eu estou com problema no meu dedão, unha encravada, eu vou no podólogo. Quando eu estou com um problema na mente, que é a depressão, uma dificuldade na mente, eu tenho que ir num psicólogo, num psiquiatra, juntando as duas coisas. Primeiro para o espiritual. Mas uma pessoa não está com depressão por falta de fé. Isso não é algo certo. A gente precisa entender que nós somos humanos. E quanto mais humano a gente for, mais crente a gente vai ser. Porque Jesus, ele virou humano como nós. Ele foi 100% Deus e 100% homem. E ele sabe da nossa dificuldade. Eu estava vendo um estudo que parece que em uma semana nós temos mais de 400 pensamentos negativos. Então pensa como vem coisa ruim na nossa mente o tempo todo. Nós somos crentes, sabemos que estamos em guerra espiritual. Então Jesus, ele serve para quem está com depressão, Jesus serve para quem está sendo promovido, Jesus serve para quem está namorando, Jesus serve para quem está solteiro, Jesus serve para quem está com dinheiro, Jesus serve para quem está sem dinheiro. Jesus é o Deus do rico e é o Deus do pobre.
Ele é o Deus de quem está sendo curado, é o Deus de quem está tendo um bebê, e é o Deus também de quem está no leito da morte, quem está no sepultamento. Então o nosso Deus, ele é presente, ele prometeu que estaria conosco, em Mateus 28, 18 a 20, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, ele é Emanuel, Deus conosco. Então nós precisamos entender que ele é a nossa alegria. A gente sabe, nós sabemos, que no final vai dar certo, como disse Billy Graham. Eu li no final do livro de Apocalipse que nós vencemos. Então, e outra coisa também importante, pastor, tem muito crente que olha só para esse mundo. A Bíblia diz que se a nossa esperança está nesse mundo, Paulo vai dizer que nós somos dos homens os mais miseráveis. Nós temos que entender que somos passageiros aqui. Nós não vamos ficar aqui para sempre, nós somos peregrinos. A nossa pátria, ela é celestial. Então, meu irmão, a vitória vai chegar, mas talvez não aqui na terra, na eternidade, aonde nós vamos ver Jesus. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 3, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Lá não, vai ser totalmente. Nós vamos para Nova Jerusalém, onde não tem morte, não tem dor, e a antiga ordem já passou. Então, o nosso foco é Jesus. Nós somos Jesus-cêntricos. Ele é o centro, independente das circunstâncias que a gente está passando. É interessante você falar isso, pastor, porque o que está dizendo é que nós devemos trazer Jesus para a situação que nós estamos, seja ela qual for. Se eu estiver andando num carro novo, eu trago Jesus. Se eu estiver no leito de dor, eu trago Jesus. Se eu estiver em depressão, eu trago Jesus também. Sim. Não, isso é faz sensacional. Diferença. Não, faz uma diferença absurda, né? Eu gosto sempre de trazer esse assunto da depressão pela minha questão, aquilo que eu já conversei alguma coisa contigo. E por exemplo, esse bate-papo está sendo bem explícito, bem às claras, como deve ser com o adolescente, porque, por exemplo, está aqui um pastor bipolar, vindo de uma família disfuncional, e estou diante de um pastor também de adolescente que vem de uma família disfuncional, e nós temos adolescentes, eu sei que você tem. Sim. Tu lidera 400 adolescentes, né? Eu liderando bem menos, eu tenho adolescentes com problemas familiares, com as suas dores, com seus pesos, e às vezes o diabo, que é o pai da mentira, né, ele vem falando para o garoto de 13 anos, para a garota de 15, 14, que aquela é a vida dela para sempre, como que aquele momento da adolescência fosse ficar cristalizado eternamente, e esse momento aqui, essa conversa contigo está provando que não. Quando Jesus Cristo entra na parada, sim, explode, né? Muda tudo. Amém. Isso é maravilhoso. E como que você percebeu que você tinha esse chamado para liderar adolescente, cara? Porque é uma coisa doida, né? Ninguém acorda de manhã e fala, pô, vou liderar adolescente. Só continuando no assunto, e vou responder. Não, fica à vontade. Você falou sobre essa questão das dores, né? Tem uma frase do livro Uma Vida com Propósito, que o Rick Warren vai dizer assim, que Deus não desperdiça nenhuma dor. Todas as dores são usadas para a glória dele. E isso na minha vida, na sua vida e na vida do Adoli, ou da pessoa que está vendo aí, seja crente ou não, quanto mais ferido, mais usado. Primeiro Deus nos fere, depois Deus nos usa. E quando eu sou ferido e eu sou curado, toda vez que eu sou curado, um ministério é aberto. Então Deus nunca vai nos dar algo que a gente não foi tratado para cuidar. Deus primeiro trata a gente, cuida da gente, para a gente poder cuidar. Então, por exemplo, quando meus pais se separaram, foi uma dor enorme. E hoje eu aconselho vários adolescentes com os pais separados. Então Deus estava me ferindo em algo que ele sabia que teriam muitas feridas lá na frente. Então a Bíblia diz em 2 Coríntios 1, 3 a 8, que a consolação que eu recebo, eu vou consolar os outros. Só é consolado quem passou por algo. Verdade. Então, se eu passei por uma dor, eu vou saber explicar aquela dor. Quem foi abusado vai ser cuidado por alguém que também foi abusado.
Quem tem pai alcoólatra vai ser cuidado talvez por alguém que tem um pai alcoólatra. Quem já passou por aquela experiência pode falar assim: eu venci em Cristo, você também pode. Sobre o chamado, cara, como eu te falei, eu me converti aos 16 anos. Com 17 anos eu virei presidente dos adolescentes, que lá tinha essa parada. Então eu comecei a liderar, comecei a cuidar das nossas reuniões, comecei a ter algumas ideias, comecei a pregar. O pastor Natan, como ele era novo na igreja, pouca gente conhecia ele. Então eu começava a ler a Bíblia, e eu lia muito a Bíblia, ainda leio. Pastor, um minuto. Você era presidente dos adolescentes. Tinha 17 anos? 17 anos. Essa câmera aqui. Acorda, Pedrão. Escuta, hein? Tô brincando, nosso presidente adolescente tem 17 anos. Que legal. E aí, o pastor começou a investir em mim, e eu li a Bíblia, eu não entendia, eu ia pro gabinete dele. Então eu passava horas no gabinete dele. Só, cara, tu vive na igreja. E ele me discipulou muito, e ele tinha muita paciência. E não, cara, a Bíblia está querendo dizer isso. Mas, pastor, eu não estou entendendo. Então ele foi me discipulando. E aí, por exemplo, ia ter 15 anos, ele não podia ir, ele falava para eu ir pregar. Ia ter uma parada, ele não podia ir, eu ia pregar. E aí eu comecei a pregar com 16 anos já, comecei a pregar em congressos, comecei a pregar na nossa igreja, comecei a pregar em outras igrejas. A gente tinha uma companhia de dança, como eu te falei, a Companhia Aliança, e a gente começou a rodar o Rio de Janeiro dançando, e enquanto o pessoal dançava, eu ia pregar. Então Deus estava me preparando, me abençoando ali e tal. Com 17 anos, eu estava num culto lá na nossa igreja, eu tinha 1 ano de convertido. E muitos começaram a falar comigo: cara, tu vai ser pastor, tu tem jeito de pastor. Eu falei: tá maluco, rapaz, você tá doido. Pastor é tudo otário. Eu falava assim mesmo, porque ficar sofrendo pelos outros, pastor não vive para ele, pastor vive para o outro. É um sepultamento, é alguém que está com problema, é um aconselhamento. Por exemplo, hoje o meu culto lá, o nosso culto lá de adolescentes, acaba às 9h30. Às vezes dá 11 horas e eu ainda estou aconselhando. Eu atendo 5, 6, 7 adolescentes, pai, mãe. E é doideira. E quando você era adolescente, você olhava: não quero supermercado. Tá maluco? Sexta-feira eu quero estar. Não, eu nem pensava. Com a minha esposa. Eu nem pensava nisso. Eu queria ser jogador de futebol. Eu joguei bola desde meus 6 anos até 18 anos. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia parar de jogar bola, ela ficou doida. Eu falei: é seu sonho. Eu falei: mas Deus tem um sonho maior. O futebol era meu Isaac. Então me dediquei, joguei em clube, joguei Campeonato Brasileiro, tive empresário. Eu tinha potencial até para ser jogador. Mas Deus queria que eu fosse um pastor. E aí com 17 anos eu estava num culto, no congresso Aviva, lá da nossa igreja, estava na galeria, já estava ajudei na abertura do congresso, tá, beleza, estava felizão. O pastor Michel Piragini, que é pastor da PIB de Curitiba, não sei se você o conhece, sim, ele é fera, sim, vale a pena conhecê-lo. Claro, conheço. Ele pregou, e primeiro que eu fiquei espantado, porque ele era muito novo pregando, pastor novo. Cara, que doideira é essa? Só vejo pastor velho, pá. Tudo bem. E aí ele chegou, ele é brabo, pregou, ele é brabo mesmo. E ele falou que a nossa vida é como subir uma montanha. E quando a gente chegar em cima, a gente vai colocar uma bandeira. Jesus é o rei da nossa vida. Cara, quando ele falou aquilo pra mim, cara, ficou até arrepiado. A minha vida mudou, cara. Eu entendi que eu tinha que subir na montanha o mais alto que eu puder, fincar aquela bandeira e mostrar para todo mundo que Jesus é o dono da minha vida, Ele é o rei da minha vida. E ali Deus falou comigo para eu ser pastor. Eu desci chorando, falei com o pastor Natan, falei: pastor, Deus me chamou para ser pastor. Ele: amém, eu acredito no seu chamado. Começou a cuidar de mim. 1 ano depois eu estava no seminário, eu era o aluno mais novo da minha turma. E com 2 anos de crente, eu já tinha lido mais a Bíblia do que todo mundo que estava na minha turma. Tinha gente lá com 20 anos de evangelho, e eu, em 2 anos, tinha lido mais a Bíblia do que eles. Então, acabei o seminário, foi um tempo de muita luta, porque eu entendo que o diabo ele quer acabar com a sua vida, com o líder, quem tem chamado para liderança, pastoral, seja o que for, quando você ainda não chegou na sua plenitude. O diabo age na nossa formação porque nós temos muitas dúvidas ainda. Hoje é mais difícil, não que eu não possa cair, você não possa, que a outra pessoa não possa, que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas hoje eu já tive muito mais experiências com Deus do que eu tinha antes. Então eu estou mais maduro, aguento mais pancada. Então o diabo investiu muito no seminário, foi minha maior luta. Graças a Deus eu consegui acabar o seminário,
esperei um tempo e hoje eu estou lá na nossa igreja, cuidando de esportes, adolescentes e PGMs, e tem sido uma bênção. Deus tem me dado um privilégio, uma graça que eu não pedi, eu nunca imaginei, de rodar o Rio de Janeiro, algumas partes do Brasil pregando. Então eu me sinto muito honrado. Um menino que tinha tudo para dar errado. Você falou o termo bonitinho, né? Uma família disfuncional. Eu sei que esse é o termo exato para arrumar, mas minha família era muito problemática. É, a família destruída. Só Jesus. Então, eu louvo a Deus, porque Deus diz que... A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, em 2 Coríntios... Não, 1 Coríntios 1 mesmo. 1 Coríntios 1, aí, deixa eu achar aqui que é melhor. 1 Coríntios 1 vai dizer assim, no versículo... Essa Bíblia sua aqui é diferente, hein? Não, essa Bíblia é diferente. É de estudo, deixa eu falar pro pessoal. Aqui, ó. Achei em casa aí, ó. Aqui, achei o texto. Curte a gente, hein? Pode falar então enquanto você tá falando aí. Curte a gente, compartilha. Esse aqui é o nosso primeiro Papo GPS, promovido pela organização GPS da Igreja Batista do Parque São Basílio. Estamos com o brabo aqui, pastor William Menezes. Vai lá, William. 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus estabeleceu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada o que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Pode ler de novo, por favor? 1 Coríntios 1, 27 e 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada que são. Cara, isso aqui é lindo. Isso aí é subversivo, né, cara? Então Deus pega quem tem tudo para dar errado, e eu recebi muitas palavras de maldição na minha vida, né? Porque eu não ia dar certo, que eu não ia ser ninguém, que eu ia morrer antes dos 18 anos, que eu era uma praga, que eu era tentado. Mas Jesus fala assim: você é meu, ponto final. E hoje eu entendo que a Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Cristo Jesus. Então Jesus fala assim, pessoal, o mundo fala, as pessoas, você é uma praga, você não presta, você não era para ter nascido, você é rejeitado pela sua mãe, você veio à toa, eu queria te abortar. Aí Jesus vira e fala assim: você é meu, ponto final. E pronto, fim de jogo. Não, isso é o pastor, a gente estava conversando ainda há pouco e nós estávamos falando sobre o quanto é estranho nós vermos crentes que não creem no sobrenatural. Por exemplo, eu estou ouvindo você falando e é como se você estivesse falando para adolescentes específicos aqui de São Basílio. Glória a Deus. E não tem como isso ser coincidência, porque eu não falei nada contigo. Não, a gente não combinou nada. Então, isso é poder de Deus. Então, quando nós pensamos em um ministério, aí nós pensamos em ministérios especificamente de adolescentes, nós vamos ter questões hoje que são muito específicas do adolescente do nosso tempo. Na nossa época, a gente nunca vai mentir para os nossos adolescentes. Por exemplo, nós éramos expostos a uma revista, por exemplo, uma Playboy, que era uma coisa difícil, que era quase que alugada para todo mundo. Hoje, nossos adolescentes têm um celular na mão que entra para o quarto e ele tem acesso a milhares de filmes pornográficos. É verdade. Hoje, os nossos adolescentes têm acesso, a gente estava falando aqui sobre a obrigação do líder adolescente ter acesso e saber muito de redes sociais, e você até me admoestou a respeito disso, que foi muito bom. E hoje nossos adolescentes, eles podem fazer múltiplos perfis e se relacionar com pessoas do mundo todo, inclusive com personalidades diferentes. Hoje os nossos adolescentes são expostos, por exemplo,
a esse lixo da ideologia de gênero e esse tempo da pós-modernidade onde a verdade não existe. Uhum. E como que no seu ministério entra o evangelho para tratar dessas coisas que são extremamente atuais, que são extremamente velozes, as coisas mudam muito rápido, que envolve pornografia que vai trazer problema para a sexualidade, que envolve múltiplos relacionamentos. Eu tenho 15 mil amigos em 5 contas de Facebook, eles não estão mais no Facebook, né? Instagram, TikTok, mas não tem amigo, ou seja, são relações e relacionamentos superficiais, virtuais. Como é que você, como pastor dessa dimensão, dessa amplitude, você lida com isso? Porque eu sou totalmente contra tirar o celular do adolescente. Uhum. É preciso que ele aprenda, pela palavra de Deus e pela liberdade do evangelho, lidar com o celular, lidar com o Instagram e lidar com outras coisas mais. Como é que você conversa isso com o seu adolescente? Cara, eu vou te contar uma história. Uma vez um homem estava trabalhando numa empresa e ele trabalhava, o trabalho dele era simples, ele ficava sentado, as laranjas iam caindo e ele pegava a laranja boa, botava para um lado, a laranja ruim voltava para o outro lado. E uma pessoa falou: cara, seu trabalho é muito chato, seu trabalho é pegar laranja boa e laranja ruim o tempo todo, você não cansa não? Ele falou: não, cara, porque na vida é assim, você o tempo todo tem que pegar o que é bom e o que é ruim. Paulo vai dizer: examinar tudo e tirar o que é bom. Então, a vida é feita de escolhas. Cada vez que ele pegava uma laranja boa e uma laranja ruim, ele estava fazendo uma escolha. Na nossa vida, o adolescente cristão, o homem cristão, a mulher cristã, eles precisam fazer decisões. Agradar a Deus ou agradar o homem? Gálatas 1:10 vai dizer: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Para eu agradar a Deus, eu vou desagradar alguém. Para eu agradar o homem, eu vou desagradar a Deus. Quem eu quero agradar? O adolescente, como a gente está falando para adolescente, ele tem que ter isso na cabeça dele. A globalização, hoje o acesso à informação é monstruoso. Estava lendo um livro que diz que uma criança de 8 anos hoje tem o mesmo nível de informação do imperador de anos atrás, com 8 anos. Então imagina quando ele já é um adolescente. Então, hoje nós temos o Dr. Google, o Dr. YouTube. Outro dia um adolescente, nós ouvimos isso no treinamento. Tem adolescente que vai para Deep Web. Tem adolescente que está aprendendo a estudar no TikTok, que é o conteúdo de ensino dele. Então as coisas mudaram. Agora, tudo isso nós temos que ir para a palavra. Pornografia, nós temos que ir para a palavra. Primeiro que é um estudo que mostra que uma imagem pornográfica demora 25 anos para sair da nossa mente. Uma outra coisa interessante, que um vídeo pornográfico de 30 minutos demora 9 horas para ser gravado. Então eles gravam muito e editam. Terceiro, que aquilo não é uma vida sexual de verdade. Quando você casa, aquilo é teatro. Quando você casa, você vê que não é assim. Uma pausa. Quando você casa, de duas uma. Primeiro, você vai ficar frustrado, porque não é assim. E se você quiser aquilo, o teu casamento acaba. Sim, porque o sexo, ele foi feito para o casamento entre o marido e a mulher. Isso é o que a Bíblia ensina. Não importa o que o outro vai falar, não importa. Nós temos o compromisso com a palavra. Não é o que meu professor fala, não é o que meu amigo fala, não é o que minha amiga fala. Então, ele precisa entender que a pornografia vai destruir a vida dele. Ele vai ficar falando coisas maldosas, ele vai ficar pensando coisas maldosas, ele vai viver num mundo de ilusões. Aí nós vamos viver essa doideira que nós estamos vendo aí. Eu vi uma reportagem essa semana de um cara que estava se masturbando no trem e ejaculou na mulher. Os abusos sexuais. Então, a pornografia é destrutiva. A Bíblia vai dizer, em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7...
capítulo 4, versículo 3, versículo 4, versículo 7. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Versículo 7. Porque Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Então Deus me chama para controlar o meu corpo. Deus me chama para eu viver em santidade. Porque a Bíblia vai dizer que meu corpo, em 1 Coríntios 6,19, meu corpo é templo do Espírito Santo. Vai dizer lá, eu vou pegar o meu corpo e vou unir com uma prostituta. Então eu vou pegar o templo do Espírito e vou unir com uma prostituta. Então o adolescente de hoje, ele precisa entender que Deus o chamou para ser santo. Ser santo é fácil? Não. Mas o dinheiro movimenta o mundo. A santidade movimenta o céu. Hebreus 12,14 vai dizer: esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí, eles vão receber propostas diversas. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,22: afaste-se de toda forma do mal. Então eles precisam entender que eles não podem trocar propósito por propostas. Está dando para entender? O meu propósito é muito maior do que as propostas que eu recebo. Então, ele precisa se posicionar. Essa questão da homossexualidade que você falou, isso não é algo novo, não. Em Gênesis já tinha. Em Romanos tem. O próprio Deus fala da relação antinatural, Romanos 1. Em 1 Coríntios vai falar que os homossexuais, ativos ou passivos, não herdarão o reino de Deus. O livro de Apocalipse vai falar: pastor, nós somos homofóbicos? Não. Nunca. Nós condenamos o pecado e amamos o pecador, como a Bíblia nos ensina. Vamos tacar pedra no homossexual? Não. Nunca. Vamos tratar. Porque a homossexualidade é um pecado como qualquer outro. É porque nós colocamos, humanamente falando, ranking de pecado, né? Só que a homossexualidade é um pecado igual quem é fofoqueiro, igual quem está viciado na pornografia, igual quem é mentiroso, quem é orgulhoso. Não tem pecadinho e pecadão para Deus. Quem tem a dificuldade com a língua, que é fofoqueiro, precisa tratar a língua. Quem tem essa dificuldade na homossexualidade, precisa tratar isso. Então pode ter acontecido várias coisas. Pode ter sofrido um abuso, pode ser a ausência do pai, pode ter sido... pode ser o desejo de pecar mesmo, a imoralidade. Então tem inúmeras coisas que podem levar a pessoa à homossexualidade. Agora, nós vamos tratar essa pessoa. Como? O nosso parâmetro é a Bíblia. Para todas essas coisas da pós-modernidade, como você falou, eu gosto muito de Billy Graham, porque ele diz assim: a Bíblia diz. Ponto. A Bíblia diz. Eu gosto de ser um pastor que é da Bíblia. Eu não prego a minha opinião, eu não prego as minhas ideologias, eu prego a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com as Escrituras. Então, se o adolescente ele é crente, ele tem um manual. Para a nova geração, ele tem um tutorial. E o tutorial é a palavra de Deus. Então, ele precisa, eu como pastor, todas essas crises que você falou aí, todas essas demandas, todas essas lutas, eu vou para a Bíblia. Por exemplo, não precisa entrar num site pornográfico hoje, cara. O TikTok tem vídeos que são pornográficos, cara. O Instagram tem vídeos que você tem que tirar logo. Qualquer pessoa que... Propagandas hoje, né? Pornográficas. Qualquer pessoa que está no meu Instagram que vê uma foto indecente, eu paro de seguir na hora. Porque eu não quero que isso fira a minha santidade. Tá dando para entender? Não, perfeito. Então, perfeito. É isso. Vou para a Bíblia, velho. O meu compromisso é com a Bíblia. Mas eu não concordo. Deus te abençoe. Eu respeito a sua opinião, mas a sua opinião não pode ser maior que a Bíblia. É muito interessante, pastor William, te ouvir falando isso, porque eu costumo falar para as pessoas: procura no nosso YouTube aqui na igreja as pregações que eu já fiz, e se em algum momento eu falei, na minha opinião, porque eu não me sinto no direito de, ao expor a palavra de Deus, falar, eu acho isso. Sim. É a palavra que diz isso. E essa coisa da pós-modernidade, que para alguns não existe, para outros não existe, mas o fato é que nós vivemos um tempo
de relativização de tudo. E nós temos uma geração que está sempre questionando a palavra, está sempre questionando os mandamentos. E eu costumo falar que João 3,16, dentro desse contexto onde essa geração aprendeu amor através de Hollywood e através das novelas, quando eles escutam Deus amou o mundo, eles pensam que Deus tem que fazer loucuras de Romeu e Julieta. E não é isso que aquilo ali está falando. E não poucas vezes eu aconselhei, por exemplo, você acabou de falar sobre o homossexualismo, aí fala, não, Hélio, mas Deus ama. Aí você fala, não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é outra coisa. Esse amor que você tem aí na sua cabeça é o amor segundo o mundo caído. E é exatamente isso que você falou. Nós acabamos tendo que entrar num ambiente onde nós teremos que decidir. Uhum. Aí nós vamos entrar, já para terminar, em um ambiente que o líder de adolescente ou de qualquer outro ambiente dentro da igreja que se propõe a ser bíblico, ele vai ter que se decidir. Ou eu agrado a Deus, Sim. ou eu agrado aos homens. E quais seriam os conselhos que você daria hoje, por exemplo? Nós estamos voltando de uma pandemia, muitas igrejas tiveram uma evasão de adolescentes. Hoje tem igrejas que tem poucos adolescentes, outras igrejas não tem nem ministério ou organização de adolescentes. O que você diria para esse líder? Qual o conselho que você daria para que ele tivesse convicção da possibilidade de ter um ministério adolescente, uma organização adolescente, sem precisar sacrificar a convicção que ele tem nas Escrituras? Muito bem. Primeiro conselho que eu daria para ele: leia a Bíblia como nunca. Ore como nunca. Jejue como nunca. Tenha os seus momentos devocionais levados a sério. Você estava num treinamento que eu dei sábado, tinham vários líderes do Rio de Janeiro inteiro, e eu perguntei, quem lê a Bíblia todos os anos? 3, 4 levantaram. Deixou todo mundo constrangido. Não, eu não. A pessoa está constrangida porque um líder que não lê a Bíblia, ele não deveria ser líder. Com todo respeito. Não, está corretíssimo. Na minha visão, como é que eu vou pedir... eu aprendi que o líder não tem como levar o seu liderado num lugar que ele nunca foi. Eu vim aqui hoje, eu vim pelo MEPS, eu nunca vim aqui na sua igreja, é um privilégio, muito obrigado. O MEPS me trouxe. Foi um caminho diferente, foi um caminho que eu não estava seguro, eu estava seguindo a orientação do MEPS. Quando eu vou para a minha igreja, quando eu estou na minha área, onde eu conheço, é muito tranquilo, porque eu sei o caminho. Igual você veio comigo agora. Eu vim te seguindo. Então, nós precisamos saber aonde a gente vai chegar. Então, o líder precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ter vida. Então, o primeiro conselho é esse. Segundo é ser exemplo. O exemplo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, nossa maior maneira de liderar é pelo exemplo. Terceiro, montando uma equipe. Ninguém faz algo grande sozinho. Se é grande, não dá para fazer sozinho. Se faz sozinho é porque não é grande. Então, eu pedi a Deus, para Deus levantar novos obreiros. A Bíblia vai dizer, a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Quarto, ter humildade de aprender. Eu ouvi uma expressão, que a unção que eu recebo é a unção que eu respeito. Então, eu preciso aprender. Eu preciso ler bons livros sobre adolescentes, sobre liderança. Eu já li mais de 50 livros sobre liderança, porque eu amo liderar e eu falo de liderança o tempo todo. Eu preciso ver outros lugares que estão sendo bênção, lugares saudáveis, lugares que estão à frente da nossa realidade. Então, eu levo uma frase comigo que é: satisfeito sim, acomodado nunca. Então, eu olho para igrejas maiores que a minha, eu olho para ministérios, como eu falei no treinamento, eu conheci um pastor que ele tem 5.000 adolescentes. Cara, eu tenho 450. Não estou falando de números, eu estou falando de relevância. Ele é um pastor sério, tem um ministério top. Então, o líder,
vai ver outros lugares, vai aprender, a internet está aí. Tem vários ministérios que são referências. Não estou falando que é porque é o nosso ministério Inove PIB, tem o ministério da Igreja Atitude, que é a base, tem o ministério da Bíblia de Curitiba, Oniflow, tem o ministério da Igreja de São José dos Campos, do Carlito Paz, o Eleve Extreme, que é dos adolescentes, tem outras igrejas que são referências que eu não estou lembrando aqui agora. Então, mano, o mundo tá aí, no mundo que eu digo assim, o mundo é maior do que a nossa igreja, sabe? O reino é maior que a nossa igreja local, a igreja local contém o reino, então eu posso aprender com outros lugares, com outras pessoas, para trazer para a minha realidade local. Porque visão do ministério local vem da igreja local. A sua realidade é uma, a minha é outra. Tem coisas que dá certo na minha igreja e não vai dar certo na sua. Tem coisas que vai dar certo na sua e não vai dar certo na minha. Por quê? A forma muda, a essência não. E a essência é a palavra. Então, seja criativo, seja ousado, tenha sonhos. Aonde você vai chegar daqui a 5 anos? Se o ministério continuar o mesmo daqui a 5 anos, tem alguma coisa errada. O líder está parado, o líder não tem o sonho, o desejo de ver coisas novas. Então tem uma frase que diz: devemos fazer o que nunca fizemos para viver o que nunca vivemos. Então, que Deus abençoe, estamos aí, se precisar de qualquer coisa, tem aqui o pastor Hélio também. E é isso, mano. Liderar é um privilégio, cara, mas também é uma baita responsabilidade. Não, Pastor William, não sei quanto tempo nós estamos aqui. Eu estava pensando que nós demoramos nos ver um tempão, né? Sempre tentando. Sim. E eu te vi no sábado, estou te vendo hoje. Acho que são 4 dias de diferença, não sei. Privilégio para nós. E para mim é uma bênção, de verdade. Eu me submeto a ti como irmão, desarmado, para aprender contigo. Amém. Foi para mim uma bênção participar lá do Conectim, ter você lá como alguém lá da PIB de Irajá, ter o pessoal da ABC, ter o Thiago da Street Team. Foi um dia sensacional. Amém. E começar o Papo GPS, né, que GPS significa Geração Pronta para Servir. Muito bom. Que é a nossa organização de adolescentes, começar esse nosso Papo GPS falando de liderança, com um líder comprometido, com um líder que quer fazer adolescentes conhecerem a Jesus para se tornarem Amém. Futuramente adultos que tragam impactos positivos para o nosso país e para o mundo. Para mim isso não tem preço. Tá? Conversar contigo aqui é uma daquelas coisas que eu falo pro meu pastor Valdemir, que é o meu salário, tá? Eu quero dizer que eu estou abençoadíssimo por estar conversando Glória contigo. E eu oro a Deus para que sobre ti venha a bênção. Amém. Que aqueles teus sonhos, por exemplo, você está com 400, mas quer ter 2.000 adolescentes. Amém. Cara, tu não sabe como isso enche meu coração de alegria, mesmo sendo teu sonho. Amém. Então, que tu seja abençoadíssimo, tá bom? Amém. Eu espero outras vezes que você possa vir aqui, não apenas para estar participando aqui do nosso podcast, mas para nos treinar, para nos levar a caminhos que você já chegou e que nós não chegamos ainda. Amém. Eu quero te agradecer muito. E para o pessoal que está em casa, nós estamos terminando esse nosso Papo GPS. Foi uma bênção. Amém. E eu queria deixar aí você terminando, dando o seu recado e se despedindo do pessoal, falando o que você quiser. Amém. Cara, primeiro eu quero agradecer, pastor. Me sinto muito honrado. Mais abençoado sou eu de estar aqui, é um privilégio. Eu aprendi que quando a gente pensa que está fazendo a obra de Deus, na realidade Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Então me sinto muito honrado. Obrigado pelo convite. E aí eu quero deixar uma mensagem para o adolescente. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 4,12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu quero falar para você que nós acreditamos em você. Eu falo direto lá para os meus adolescentes que dali sairão pastores, dali sairão ministras, dali sairão ministros, dali sairão líderes, dali sairão médicos abençoados, advogados, profissionais de honra, de caráter, homens e mulheres de Deus. Amém. E da mesma maneira, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você tem potencial em Deus.
Em Deus você é algo muito grande que vai fazer a diferença. Em Deus. É Ele que faz todas as coisas. Então, não leve essas palavras de maldição sobre a sua vida. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus vai te levar a viver coisas que você nunca pensou, mas para isso tem que estar com Ele. Efésios 3:20 vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus pegou um adolescente quebrado, sem propósito, que já pensou em se matar, deu a conversão, deu um chamado. Eu já sou casado, muito bem casado, um casamento de paz, um casamento de harmonia. Tudo que eu não tive na minha família, eu tenho na minha casa hoje, para a glória de Deus. E eu quero declarar que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, valorize a sua liderança, porque pensa como que você vai ser daqui a 10 anos, se você estiver com Jesus. E pensa como que você vai ser daqui a 10 anos sem Jesus. Com Jesus vai ser bem melhor. Acreditamos em você, que Deus abençoe e obrigado mais uma vez. Pastor William, muito obrigado. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a graça de Deus possa estar te envolvendo e te conduzindo por caminhos altos. Amém. Um abraço.